Olá, para quem está nos acompanhando hoje, sejam todos muito bem-vindos à nossa imersão. É isso aí, um prazer estar aqui com todo mundo de novo. Bom, hoje nós temos uma missão muito clara, sabe? E eu diria até que bem ambiciosa para essa nossa análise profunda. A gente vai extrair um atalho que é absolutamente prático para alta performance. Aham, e é um material muito rico. Exatamente. O nosso foco hoje é desbravar os conceitos do audiolivro, que também é livro, chamado Autorresponsabilidade. É do autor Paulo Vieira, e a ideia central aqui, a grande sacada, é decodificar como o abandono completo daquela postura de vítima Aquela coisa de culpar todo mundo, né? e esculpar o mundo, e como a adoção de um controle absoluto sobre as próprias ações pode transformar assim radicalmente os resultados de quem busca aprender rápido e crescer na vida. Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Existe um contraste muito intrigante logo de cara para a gente explorar aqui. Vamos pensar bem. Por que pessoas que são incrivelmente inteligentes, sabe, daquele ponto de vista estritamente racional, com currículos que são impecáveis, frequentemente fracassam ou ficam estagnadas na carreira? Isso acontece muito. Demais. E enquanto isso, outras pessoas que às vezes têm muito menos conhecimento técnico ou menos bagagem acadêmica, elas simplesmente prosperam e constroem vidas extraordinárias. E a resposta para esse enigma não está no QI. Não está na inteligência lógica, mas sim na inteligência emocional e no que o autor chama de responsabilidade sistêmica. Olha, um ponto de partida fascinante. E vale muito a pena estabelecer logo no início que a abordagem aqui que a gente vai fazer vai muito além daquela autoajuda tradicional, sabe? Ah, com certeza. Não é só pensamento positivo. Exato. Não estamos falando de simplesmente, ter pensamentos positivos, soltos ao vento, esperar que o universo resolva tudo e ficar sentado no sofá. Toda a premissa é ancorada no que o livro define como coaching integral sistêmico. E o que isso quer dizer na prática? Em termos práticos, significa trabalhar a razão e a emoção de forma simultaneamente. Porque, não adianta nada ter uma ideia brilhante de negócios ou de vida se na hora de agir, o lado emocional simplesmente trava a execução. Faz todo sentido. E além disso, tem um embasamento muito forte na neurociência, mais especificamente na neuroplasticidade, provando que a mudança comportamental não é um dom místico, um talento mágico, é uma capacidade biológica. Ou seja, não é mágica, é ciência e método aplicados ao comportamento diário. Essa ideia de que a mudança é biologicamente possível é uma virada de chave imensa. E para ilustrar a dor de não ter essa chave, de não ter esse conhecimento, existe uma metáfora incrível no material baseada no mito grego de Sísifo. O mito de Sísifo é poderoso. É fantástico. Para quem não lembra direito das aulas de história, Sísifo foi um rei que tentou enganar os deuses com a sua esperteza e recebeu um castigo terrível. Ele foi condenado a empurrar uma pedra gigantesca, muito pesada, até o topo de uma montanha. Mas logo antes de chegar ao cume, a pedra sempre rolava montanha abaixo. Sempre, né? Sempre. E ele era obrigado a descer e começar tudo de novo, empurrando a mesma pedra, todos os dias pela eternidade. É uma frustração sem fim. E o autor usa essa imagem exata dessa pedra inútil para ilustrar o que foram 13 anos da sua própria vida. Nossa, 13 anos vivendo essa repetição. 13 anos. Uma vida inteira marcada por fracassos seguidos. Dívidas financeiras enormes, problemas muito sérios de saúde, um casamento em crise. Era uma verdadeira sucessão de autossabotagem e daquelas situações amargas de quase deu certo. Sabe quando a gente quase consegue a promoção ou quase fecha aquele grande negócio e tudo desmorona no último segundo? Isso. E o detalhe mais importante de toda essa fase, que é crucial para quem está nos ouvindo entender, é que durante todo esse tempo empurrando a pedra inútil montanha acima, ele sempre culpava os outros. O clássico. A culpa pelas dívidas era do governo, a culpa pelo fracasso era do mercado, a culpa pelas brigas era da família. O problema nunca, em hipótese alguma, era ele mesmo. É o cenário perfeito do vitimismo clássico. Mas o que a psicologia e a neurociência adoram observar é o chamado ponto de ruptura. Que é aquele momento do despertar, né? Isso. É aquele instante onde tudo muda. E no caso do autor, esse momento ocorreu de uma forma bem dramática,
quando ele tinha 29 anos. Foi um acidente de carro gravíssimo. O veículo em que ele estava bateu violentamente em um poste e literalmente partiu ao meio. Caramba! Dá para imaginar a cena. Fios faiscando na rua, combustível vazando pelo asfalto e as pessoas em volta com muito medo de se aproximar, achando que ia explodir tudo ali na hora. Mas ele sobreviveu a isso sem sequelas? Ele não só saiu ileso das ferragens, como ainda conseguiu resgatar 2 amigas que também estavam no carro com ele. E foi exatamente aí, nesse momento, quando ele se viu fora daquele cenário de destruição total, intacto ali no meio da rua, que a ficha caiu. O grande estalo. Exato. Ele percebeu que a vida tinha solução e que ele tinha, sim, o controle absoluto para reescrever o próprio destino a partir daquele momento. Não era o governo ou o mercado que iam ditar o futuro dele. E o fascinante aqui é que a ciência valida totalmente essa capacidade de mudança radical. Sim, a neurociência entra muito forte nessa parte, né? Muito. A pesquisa da doutora Helenice Ferrari, lá da Unicamp, sobre a plasticidade neural, é citada no material justamente para embasar isso. Em termos simples, o nosso cérebro tem a capacidade física, real, de criar novas conexões sinápticas a partir de novos comportamentos e novas experiências. Ou seja, ele muda fisicamente. Muda. O cérebro humano não é uma massa dura e imutável. Sabe aquela velha síndrome de Gabriela? Ah, a clássica. Aquela música do "eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim". A grande desculpa nacional para não mudar. Exatamente. Biológica e emocionalmente, a síndrome de Gabriela é uma grande mentira. Nós somos seres projetados pela biologia para adaptação e para mudança constante. Então, o que tudo isso significa na prática para a gente? Para quem está escutando o programa agora. Significa que existe um mapa. E o livro detalha uma jornada de 4 passos essenciais para o progresso humano. O primeiro passo absoluto, a base de tudo, é a consciência. Sem consciência, nada acontece. Nada. E para explicar esse nível de consciência, a gente volta para a imagem de uma montanha. Vamos imaginar que a consciência humana é uma escalada. Lá na base dessa montanha, bem no fundo do vale mesmo, temos a consciência disfuncional. Quem opera nesse nível não consegue enxergar absolutamente nada além do próprio umbigo. A visão da realidade é completamente distorcida, cheia de neblina. É uma cegueira emocional, total. Aí, conforme a pessoa começa a subir, ela chega ao meio da montanha. Essa é a consciência relativa. Aqui já dá para ver um pouco melhor o horizonte, mas a própria montanha bloqueia o outro lado. É uma visão situacional, sabe? A pessoa até age bem com alguns, mas é péssima com outros. Vai super bem no trabalho, mas destrói a própria família. Aham, muito comum. E finalmente, lá no topo da montanha, a gente tem a consciência plena. É uma visão panorâmica de 360 graus, onde se compreende claramente a si mesmo, o impacto que a gente tem no mundo e as consequências reais de cada atitude nossa. E para não ficar só na teoria da montanha, existe um exemplo real compartilhado no material que ilustra, assim, perfeitamente a gravidade de estar preso lá na base, nessa consciência disfuncional. É uma história muito intensa. Conta pra gente. O autor relata o caso de um aluno que estava vivendo um luto indescritível. Ele tinha acabado de voltar do enterro da própria filha, que foi vítima de um acidente. Obviamente abalado, em estado de choque, esse pai foi deixar alguns parentes no aeroporto. E ao atravessar a rua, ele deu de cara com um ônibus parado de forma irregular, bloqueando a faixa de pedestres. Certo. Ele simplesmente apontou o erro para o motorista, mas o motorista do ônibus reagiu da pior forma possível, com xingamentos muito agressivos. E movido por uma dor extrema e por uma total falta de consciência naquele milissegundo de estresse, esse pai simplesmente deu meia volta, foi até o carro, pegou uma arma e voltou correndo com a intenção real de matar o motorista ali mesmo, no meio da rua. Que loucura. Um segundo de fúria cega e a vida de todo mundo ali ia acabar. E o autor estava presenciando tudo isso. Sim, por um acaso absoluto do destino, ele estava no local, viu a cena se desenrolando e interveio na mesma hora. Ele precisou segurar fisicamente o homem e trazê-lo de volta à realidade, fazendo perguntas confrontadoras para quebrar aquele transe de raiva, sabe?
Quando a gente olha para aquele pai na rua completamente cego, fica claro que faltou um freio interno ali, né? É um relato que dá arrepios, porque mostra como o nosso filtro pode simplesmente sumir em segundos. É a definição perfeita. A psicologia explica que a falta de empatia, quando somada a um trauma intenso, cega a pessoa completamente. Naquele momento de fúria, aquele homem não enxergava o próprio futuro, não pensava na família que ainda precisava muito dele em casa e não via a humanidade do motorista. Ele estava operando na mais pura e perigosa consciência disfuncional. Estava lá no fundo do Vale da Montanha. Exato. A verdadeira mudança na vida de qualquer pessoa só começa de fato quando se adquire a consciência real dos resultados que se está gerando, sejam eles incríveis ou desastrosos. Essa consciência plena, lá no topo da montanha, atua como um filtro triplo: intelectual, emocional e de amor. Uma peneira, né? Isso. Ela peneira os estímulos negativos do mundo externo antes que eles virem ações destrutivas nossas. Sem essa consciência, nós somos apenas reféns do ambiente. Alguém xinga, a gente ataca, mas com a consciência, nós decidimos como reagir. E é exatamente esse freio, essa decisão de como reagir, que nos coloca no controle da situação e nos leva ao segundo passo dessa jornada, que é a autorresponsabilidade pura e simples. A partir daqui, a nossa metáfora muda. A gente sai da montanha e vai para o oceano. Adoro essa metáfora do barco. E do nosso barco. Aham, sempre. Ficar sentado no sofá, reclamando que a vida é injusta e não fazendo absolutamente nada a respeito, não significa ficar parado em segurança. Na verdade, a vida continua passando, o mar continua se mexendo, ou seja, essa pessoa está apenas navegando em círculos, no meio do oceano, gastando os mantimentos que são preciosos, gastando o próprio tempo de vida para chegar a lugar nenhum. O que faz todo sentido quando a gente pensa no custo de ficar na inércia, né? Mas tem uma coisa interessante. E se a gente pensar nos eventos que são muito extremos? Como assim? Porque dizer que temos o controle absoluto do leme soa maravilhoso na teoria. Mas e quando acontece algo terrível que foge totalmente do nosso controle? Tipo uma demissão em massa, uma traição ou uma crise econômica mundial que quebra o mercado. Assumir o leme não acaba virando uma cobrança irreal para a pessoa? Olha, essa é a grande dúvida que sempre surge. É a primeira coisa que as pessoas perguntam. Mas a grande sacada aqui não é controlar o evento externo que bateu no barco. A demissão aconteceu, a crise chegou, o vento forte bateu. A autorresponsabilidade é puramente sobre o que se faz depois que a onda bate. Ah, a reação. E isso é assumir a responsabilidade pela reação. E isso se conecta logo com o terceiro passo do progresso, que é a visão positiva de futuro. Em vez de ficar com a mente ali focada no medo de o barco afundar, a pessoa que assume o leme precisa cultivar imagens mentais muito claras, quase fotográficas, de prosperidade e dos objetivos reais que ela quer alcançar depois que a tempestade passar. Entendi. Ter o barco, segurar firme o leme, visualizar o destino final. É o cenário ideal. Mas as águas do comportamento humano estão cheias de perigos escondidos, né? Ali debaixo da superfície. E o material traz um alerta muito rigoroso sobre 4 armadilhas específicas que afundam qualquer barco, se não houver uma vigilância constante. Quais são essas armadilhas? A primeira delas é bem clássica. É a arrogância e a prepotência. Ixi! É aquela atitude da pessoa que acha que já sabe de tudo. Sabe? Que não precisa de mentoria, que não precisa aprender mais nada, já leu tudo. A provocação feita para quem cai nessa armadilha é sensacional, o autor diz. Se a pessoa é tão boa assim, se entende tanto de tudo, então onde estão os resultados palpáveis dela? Mostra. É um choque de realidade para baixar a bola de qualquer um. E a segunda armadilha qual é? A segunda é a vaidade. E olha essa definição que espetacular. A vaidade é comprar o que não se precisa, usando um dinheiro que não se tem, apenas para impressionar pessoas das quais nem se gosta de verdade. Nossa. É pautar as decisões de vida e de consumo puramente pela imagem externa, e não pelo que gera valor real para a pessoa. Essa definição de vaidade é um soco no estômago, principalmente hoje em dia com essa cultura de ostentação o tempo todo nas redes sociais. A gente vê isso acontecer todo santo dia. Demais. E a terceira armadilha caminha de mãos dadas com essa pressa moderna,
que são os atalhos. É aquela grande ilusão do sucesso rápido, fácil e sem nenhum esforço. O famoso dinheiro fácil. E isso pode ser tentar a sorte numa loteria financeira, apostar numa dieta milagrosa de 3 dias para perder 10 quilos, ou entrar num negócio meio obscuro que promete rios de dinheiro do dia para a noite. E a sabedoria por trás disso é simples. Se o atalho fosse realmente bom, se fosse seguro e garantido, ele não seria um atalho. Seria a estrada principal, né? Exatamente, já teria se tornado o caminho oficial. O sucesso de verdade deixa pistas em trajetórias de longo prazo, de consistência, e não nesses pulos mágicos. E ainda sobra a quarta armadilha, que me parece ser a mais silenciosa de todas, né? Com certeza. A quarta armadilha é a famosíssima zona de conforto. E a definição trazida no livro para ela é fantástica. A zona de conforto é, abre aspas, a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Mentiras paralisantes, muito bom. Sabe, aquelas desculpas super sofisticadas que a gente conta para nós mesmos, só para não fazer o que precisa ser feito? Tipo dizer que tá estressado demais para ler um livro de 30 páginas que ajudaria muito na carreira? Ou que tá esgotado demais para sentar no chão e brincar com os filhos no fim do dia? São mentiras que arruinam as bases da vida de um jeito muito silencioso, porque elas parecem super inofensivas no momento. Que é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise, porque a gente não fica apenas no campo teórico dessas armadilhas. Existem exemplos práticos, histórias reais de quem deixou o barco afundar e de quem conseguiu navegar pelas tempestades. Isso ajuda muito a fixar o conceito para quem está escutando. Exemplos práticos sempre ancoram a ideia, né? Sim, e a gente tem 2 histórias reais bem contrastantes aqui. Primeiro, o vendedor de carros vitimista. Ele trabalhava em uma concessionária e os números de vendas dele eram um desastre total, mês após mês. E qual era a postura dele? Reclamar. Ele passava o dia inteiro reclamando. Culpava as instalações físicas da loja, que eram meio velhas, dizia que a assistência técnica da marca era a pior do planeta, reclamava que o número de concessionárias concorrentes na mesma avenida tinha aumentado e que os clientes estavam, assim, insuportavelmente exigentes. Só o ambiente era culpado. Só o ambiente. E o pior, enquanto ele derramava essa energia toda em justificativas lógicas para não vender, os novatos da mesma loja, caras sem experiência nenhuma no setor, estavam quebrando recordes de vendas no mesmo ambiente, com a mesma assistência e os mesmos clientes. É o cenário perfeito de quem soltou o leme do barco e ficou só olhando a tempestade. Exato.